E aí, gente, tudo bom? Nós estamos continuando agora o nosso bate-papo sobre sexualidade e espiritualidade. Estou aqui com o Dr. Ariel, que é urologista, ginecologista e habilitado em sexologia, vasta experiência de consultório e, para minha felicidade, também um grande teólogo, né? Estudioso da Bíblia. Então, nós queremos que este episódio alcance o seu coração hoje e traga vida nova para o seu casamento, ou se você não é casado, vida nova para a tua compreensão da bênção que é a ideia de Deus sobre sexualidade. Foi sobre isso que falamos no episódio anterior e vamos dar sequência agora. Ariel, hoje eu já abri aqui a nossa conversa no livro do Gênesis, porque eu vou querer te citar um texto dele. Mas antes, na nossa conversa passada, a gente explorou um pouco, assim, quanto tempo o assunto sexualidade ficou dentro das gavetas mais escondidas, né, das casas. E existe, obviamente, uma razão histórica para isso, uma razão religiosa para isso. Mas hoje, talvez como resultado disso, hoje, no que nós vemos é que a cultura ao nosso redor tem uma série de pressupostos errados sobre sexualidade. Explora para a gente um pouco, né, do ponto de vista médico, claro, mas como um bom cristão, do ponto de vista bíblico também, que mentiras são essas que a cultura evidencia um equívoco horroroso a respeito do que é o sexo? Eu acho assim, algumas das mentiras que a cultura coloca para nós em relação à sexualidade, muitas delas, na verdade, são do passado. Eu acho que hoje tem umas novas mentiras que a cultura coloca para nós, né? Então, por exemplo, no passado se falava muito a questão da iniciação, a necessidade de ter uma iniciação sexual, né? Uma outra coisa do jovem, né? Hoje, da garotada. Hoje, por exemplo, quando a gente vê programas como, por exemplo, alguns programas que tem na televisão, onde você vê jovens já em idade bem precoce, sabendo tudo sobre sexo. Né? Isso sendo colocado como uma pressão da cultura, dizendo que não, o jovem já sabe tudo, que não tem dificuldade nenhuma. E eu digo isso, na verdade, não do ponto de vista social, eu digo isso porque são essas as queixas que a gente recebe em consultório. Né? Então, questões relacionadas a desempenho, né? Que o homem tem que ter um desempenho, né? Que isso é uma competição, né? Coisas relacionadas ao tamanho do pênis, por exemplo, é uma coisa que a gente vê muito em termos de consultório, isso também é uma Só para te ilustrar, Ariel, desculpa interrompê-lo, mas é porque essa história de que o desempenho é uma condição essencial para uma boa sexualidade, isso é tão marcante que eu percebo, às vezes, nos próprios jovens cristãos que conhecem a Bíblia e que sabem que a sexualidade é um ideal de Deus para ser experimentado dentro de um ambiente de aliança conjugal, a preocupação de que se eu não provar antes, se eu não tiver uma iniciação anterior, pode ser que com a minha mulher eu não tenha um desempenho satisfatório. Você vê como esse engano que a cultura comunica, ele afeta diretamente a nossa compreensão prática da sexualidade pura, né? E outra coisa também, que eu acabei de me lembrar, em relação, por exemplo, ao impacto que o sexo tem sobre o indivíduo. Então, como se o sexo fosse alguma coisa que você vai lá, tem a relação, e lavou, tá novo. É o que se diz, né? O que se diz, né? Então, isso, na verdade, a gente vê que isso não se reflete numa realidade em termos de consultório. Então, se a gente for considerar os impactos que o sexo vai ter sobre o indivíduo, eles transcendem a questão biológica. A questão da higiene genital que você mencionou aí tem muito a ver com o que a gente estava falando na nossa conversa anterior, né? No primeiro episódio, de que o aspecto biológico é muito levado em conta apenas. Então, nesse sentido, a multiplicidade de parceiros é concebida. Mas o que você está dizendo, o que eu estou entendendo é que, do ponto de vista psicológico e social, é no consultório em que você ouve as reclamações e como isso afeta diretamente o indivíduo. É isso? Na hora das pessoas sofrerem, terem essas dificuldades, elas não vão colocar isso muitas vezes numa conversa, elas vão colocar isso em termos de consultório. E lembrar que as pessoas também não procuram o consultório de uma forma tão fácil. Então, acho que nesse aspecto a cultura é muito problemática, porque ela acaba colocando uma mentira que na prática se reflete
não motivo de sofrimento. É verdade. Essa questão da própria promiscuidade, né, dos desvios, das perversões, aí Freud explica muitas delas, ou pelo menos tenta, isso é algo muito visto também, e eu vejo como fruto desse desvio, de uma ideia original. E por isso eu abri aqui minha Bíblia no famoso texto de Gênesis capítulo 2, 24, quando a família está sendo instituída. A gente vai falar mais sobre ele adiante, mas já para começar, o texto bíblico é claro quando diz que o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. Então existe um ideal de Deus nesta relação, né, heteroafetiva, né, para então com ela constituir um novo núcleo e então tornarem-se os dois uma só carne. E eu gosto de ver isso porque aqui é onde fica claro que a dimensão da sexualidade, este uma só carne, é exatamente isso que o texto bíblico coloca, é esta boa notícia de Deus de que, olha, o sexo é ideia minha para vocês se deleitarem em prazer um com o outro e para vocês darem seguimento à espécie, procriarem, não é isso? Eu acho que quando a gente olha para o texto de uma forma, vamos dizer assim, científica, no olhar do sexólogo, acho que a gente vê que está a dimensão biológica colocada aí, né? Sim. A questão da uma só carne, da intimidade sexual colocada. Da reprodução. Da reprodução. Psicológica, naquela segunda dimensão também, quando a gente vê que eles vão ser uma só carne no sentido de mental, de relacionamento. Essa união indivisível, né? Exatamente, e também do ponto de vista social, porque eles vão deixar seu pai e sua mãe e constituir um novo núcleo, que é esse núcleo familiar aí que está sendo colocado aqui. Lindo demais. Eu acho que por isso que é tão importante a gente estar aqui batendo esse papo, porque ao mesmo tempo em que a sexualidade tem o potencial de assim, bagunçar demais a cabeça do indivíduo e, consequentemente, afetar a sociedade, nós vemos isso muito nos desvios, e você deve ter muita história para contar em como o ser humano se perturba quando essa área é mal resolvida. Por outro lado, é muito importante nós vermos que a sexualidade foi concebida por Deus para o homem, para o deleite do ser humano, não é? Como diz, o sexo é vida. Exatamente. E é divino. E é divino. E para fechar, Ariel, eu acho que vale a pena a gente lembrar de que aquelas 3 dimensões da saúde, né, bio, psíquica e social, elas comunicam para nós algo que nós entendemos na Bíblia, de que o sexo é algo espiritual. Porque essas 3 dimensões, e essa é uma conversa que a gente sempre tem, né? Essas 3 dimensões constituem a totalidade do ser humano, e o ser humano é um ser espiritual. Né? Então a sociedade ganha muito e o indivíduo ganha muito, entendendo o sexo como parte da sua espiritualidade. É assim que você vê? Com é certeza. Fácil falar isso num consultório para um paciente? Com certeza, com certeza. Joia. Pessoal, então como a gente viu, a nossa cultura, o ponto de vista da sociedade ao nosso redor tem uma série de má compreensões a respeito da sexualidade. Como é importante nós voltarmos os nossos olhos para o que o Criador entende e idealiza para a sexualidade. Nós vamos continuar esse papo, o próximo episódio vem aí, nós vamos ainda aprofundar, e agora o assunto fica ainda mais tenso, porque o Dr. Ariel vai nos trazer uma compreensão da sexologia sobre normalidade e anormalidade na relação sexual. Um abraço e até lá!